Eu sou o Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Uma live de vídeo, estamos com o lançamento de livro. Muito obrigado por vocês estarem com a gente na noite de hoje. Vou esperar aqui um pouco a live carregar. Ariovaldo Romão, boa noite, nosso irmão Ariovaldo Romão. Rosana Castro, Giovana Gomes, Xisto Queiroz Júnior, boa noite, Júnior. Marcelo Silva de Oliveira, de Chapecó, Santa Catarina. Mônica Luz, Neliomar Viana, Simone Couto. Não avisei nada, essa live ela não foi programada, eu tive um tempo agora na nossa agenda e deu a possibilidade de vir aqui conversar com vocês. Estou esperando um pouco a live distribuir no feed de notícias. A Glea Nery está dizendo que o áudio está bom. Boa, isso é muito importante. Um áudio de uma live está legal, né? Rafael Colucci, Maria Solange, Beatriz Malte, Ana Júlia Flores. Olha só, pessoal. Meus irmãos, se vocês compartilharem a nossa live, nós vamos estar sorteando ao final, o pessoal da Livraria do Triângulo, ao final da live. Carrega a fanpage Pérola de Ramatiz, ali por volta das 22 horas, mais ou menos, até meia-noite, com certeza eles fazem o sorteio. A gente aguarda um tempo para distribuir no Facebook, mas todos que compartilharem estão concorrendo aí a um exemplar do livro As Flores de Ebaloaiê, recente lançamento. Então você compartilha a live, perto da meia-noite será divulgado o perfil, ainda hoje, segunda-feira, o perfil do ganhador, e o livro será enviado gratuitamente dia 20, que ele está chegando da gráfica aí para a Livraria do Triângulo. Eu já tenho um exemplar. Boa noite a todos, Fernanda Souza, Rose Leite, Kátia Ruiz, Iana Godoy, Paula Carmo. Então, meus irmãos, a gente está com o lançamento desse livro, vocês estão vendo ali o banner, mas eu estou com ele na mão aqui, a Flores de Ebaloaiê, que ele é um segundo volume, na verdade, começou com os orixás e os ciclos da vida. Todo baseado no arquétipo dos orixás, como os orixás compõem o nosso psiquismo, como a força dos orixás contribui para o nosso melhoramento enquanto espírito, enquanto ser humano. Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês aqui da sinopse, da quarta capa, que ele diz o seguinte: a Umbanda tem fundamento, mas é preciso cada vez mais estudá-la em sua multifacetada origem, rompendo os limites estreitos dos tabus e dogmas que impõem verdades hegemônicas. Este livro traz nuances inéditas do terreiro como núcleo promotor de saúde, sobre a perspectiva da psicologia ancestral dos velhos babalaôs. As reelaborações de ritos e liturgias tão comuns nos templos umbandistas reforçam a essência que vem dos orixás, a forma como interagimos com essas forças, se com ética, caráter elevado e firme devoção, só fortalece a sintonia com seus poderes divinos que auxiliam a realização do propósito da vida humana. Entenda o processo de empoderamento dos guias espirituais da Umbanda, que atuam em seus médios e invocam o poder curativo dos orixás. A mediunidade nos moldes umbandistas propicia uma limpeza gradativa no corpo espiritual. A cada encontro ritual, interiorizamos atributos que fortalecem nosso senso de percepção, o autoconhecimento, a maturidade emocional e o despertar para o amor e a reconexão com Deus. Quem está chegando na nossa live, compartilhe que você estará participando do sorteio do livro As Flores de Ebaloaiê. Hoje, à meia-noite, estará sendo divulgado o perfil do ganhador aí pelo pessoal da Livraria do Triângulo. Basta carregar a página Pérola de Ramatiz. Meus irmãos,
Nós sabemos que a mediunidade, aos moldes que ela é na Umbanda, é um constante aprendizado dos médiuns com os nossos guias espirituais. Mas os nossos guias espirituais, eles atuam, vamos dizer assim, empoderados num poder de realização que é dos orixás. E o que são os orixás? Ao nosso olhar, e conforme a cosmovisão de origem, né, da religião tradicional iorubá, para o homem comum, para o cidadão comum, para nós todos, em verdade, é difícil nós conseguirmos louvar, glorificar, cultuar Deus diretamente. Então, o panteão dos orixás foram criados para que a humanidade consiga se reconectar com Deus através desses diversos atributos, né, que estão elencados, organizados pelo panteão dos orixás. Então, cada orixá, eles carregam em si, no seu poder de realização, né, atributos divinos que vêm de um Deus único. Nós somos monoteístas, e a religião tradicional iorubá também o é. O que acontece? Todos nós, independentemente de crença religiosa, de sermos umbandistas ou não, carregamos com nós, vem conosco, quando a gente volta aqui para o Aie, que a gente reencarna, um pedacinho dessa massa cósmica, primordial, infinita, que é cada orixá. Então nós carregamos na nossa cabeça, no nosso ori, que é a nossa divindade interna, um pedacinho do orixá que está alojado no nosso subconsciente. Obviamente que, partindo dessa premissa, o orixá, ele se expressa no indivíduo, no seu psiquismo, no seu modo de ser, na elaboração dos seus pensamentos e ideais, intrínseco a esse indivíduo. Ninguém bota o orixá no indivíduo. Quando muito, é possível organizar-se um ritual, né, de iniciação e, com elementos propiciatórios, facilitar o despertamento do orixá no indivíduo. Mas todos nós temos orixá em nós. Tenho dito já de alguns vídeos, esse não é o primeiro, nem vai ser o último, já faz um tempo considerável. Eu tenho dito e tenho que falar pelo que nós vivenciamos e sermos fiéis à verdade. Não posso falar pelos outros, que seria uma pretensão, uma presunção da minha parte. Temos verificado a manifestação do orixá nos médios, pontualmente em nossos ritos internos de louvação, a manifestação do orixá, e temos trabalhado com isso, de forma muito natural. É intrínseco ao médium, ao ser humano. O médium, no caso, ele tem uma sensibilidade maior de expressar isso do seu inconsciente. E eu observo que os guias espirituais estão juntos, enfeixados, né? Enfeixados, entronizados neste potencial que jaz no inconsciente do médium, que é o seu orixá, que vem compondo, né, o seu orixá de frente, o seu orixá de juntó. Isso a gente sabe, aí as casas que estudam, que esmiuçam melhor o orixá, isto já é sabido. E este livro, ele procura trazer um entendimento maior de como os orixás trabalham a nossa interioridade. Por que a nossa interioridade psicológica, psíquica? Porque é o que vai tornar perene, permanente essa relação com o sagrado, com o divino. Não é o aspecto externo, meramente ritual, não é os nossos pedidos materialistas, né, de trabalho, de realização profissional, de amor, né, de imóvel, de isto ou daquilo, que torna esta relação com o orixá permanente, em função que todo e qualquer objeto material externo, neste mundo de Maia, é impermanente. O que nós vamos levar para Orum, quando nós voltarmos para lá, no momento
momento sublime que nós dermos o último suspiro nesta matéria, vai ser o que nós interiorizamos em nós desses atributos, a consciência que nós adquirimos e as realizações que nós fizemos em terra. Realizações no sentido espiritual, não realizações materiais, porque as realizações materiais nós não levamos para o túmulo, nós não conseguimos levar para o Urum, né? Empresa, sucesso, carro, casa, empreendimentos, imóveis, títulos acadêmicos, nada disso nós levamos. Nós levamos tão somente o nosso ori, a nossa consciência em espírito. Por isso que a gente dá uma ênfase, assim sou orientado pelo plano espiritual, no aspecto psicológico, né? Da interioridade do orixá e da nossa relação, no nosso caso da Umbanda, que nós praticamos, com essas forças divinas que são os orixás. Muito obrigado aos que estão conosco até agora. Eu fiz uma pequena preleção. Renan Santana, Martim Lacaz, Ítalo Henrique, dizendo que quem compartilhar a nossa live estará concorrendo ao exemplar do livro As Flores de Obaloaiê, que será sorteado logo após o término da live, ali perto da meia-noite, será publicado o perfil do ganhador. Atualize a página do Pérolas de Ramatiz para você ver se você ganhou e será enviado gratuitamente para a residência do ganhador. Então, meus irmãos, o nosso livro que fala, As Flores da Obaloaiê, que fala o poder curativo dos orixás, eu queria falar para vocês assim rapidamente da estrutura dos tópicos que estão nesta obra. Por exemplo, a gente começa analisando o caráter múltiplo da Umbanda, as raízes do culto aos orixás, a glorificação ou culto dos orixás nos terreiros como promotores de saúde, caminhos para a cura, por que procura a Umbanda, a estrutura energética humana, orixá, Exu e a nossa individualidade, o poder curativo de Ori e dos orixás, o Senhor do Destino, poder curativo de Exu, o Pai da Humanidade, o poder curativo de Oxalá. Esses todos são capítulos que estão no livro. A Mãe da Humanidade, o poder curativo de Iemanjá, o Senhor dos Caminhos, o poder curativo de Ogum, a flecha certeira, o poder curativo de Oxóssi, o machado duplo, o poder curativo de Xangô, a Senhora dos Ventos, o poder curativo de Inhaçã, a Senhora da Doçura, o poder curativo de Oxum, a Guerreira da Paz, o poder curativo de Obá, as Flores de Obaloaiê, o poder curativo de Omulu, o Senhor das Folhas, o poder curativo de Ossanha, a Senhora da Matéria Primordial, o poder curativo de Nanã, o transe ritual como prevenção de doenças, o poder curativo dos orixás através do transe ritual, né? As intervenções terapêuticas das entidades, enfim. E eu queria ler para vocês um mito que fala de Omulu e de Inhaçã. Um mito que deu esse título aqui, As Flores de Obaloaiê. Estou aqui na frente do assentamento do orixá, que ele foi trazido, isso aqui fica no nosso abaçá, dentro do nosso espaço sagrado, foi trazido aqui para frente, que nós tivemos nosso workshop no sábado, não transmitimos ao vivo, foi um workshop presencial, mas está aqui, estão aqui as pipocas, está aqui a quartinha com água, aqui dentro da palha da costa tem o ocultado orixá, aqui está seu xaxará, seu elemento ritual, pedimos licença ao Omulu, ao Obaloaiê, e gratidão pela oportunidade de estarmos aqui falando com vocês na noite de hoje, meus irmãos. E eu queria comentar para vocês aqui, ó, tem um mito que ele fala que Inhaçã cura as feridas de Omulu Obaloaiê. Chegando de viagem à aldeia onde nascera, Obaloaiê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. O Obaloaiê não podia entrar na festa devido à sua medonha aparência, então ficou espreitando pelas frestas do terreiro. Ogum, ao perceber a angústia do orixá, cobriu-o com uma roupa de palhas
que ocultava sua cabeça e convidou-a a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, o Baloê entrou, mas ninguém se aproximava dele. Inhaçã tudo acompanhava com o rabo de olho. Ela compreendia a triste situação de Omulu e dele se compadecia. Inhaçã esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. A festa estava animada, os orixás dançavam alegremente. Inhaçã chegou então bem perto de Omulu e soprou suas roupas de mariô. Mariô é isso aqui, a palha da costa, levantando as palhas que cobriam suas pestilências. Nesse momento do encanto e ventania, as feridas de Obaloê pularam para o alto, transformadas numa chuva de pipocas, que se espalharam brancas pelo chão. Obaloê, o deus da doença, transformou-se num jovem e belo encantador. Obaloê e Inhaçã tornaram-se grandes amigos, reinaram juntos sobre o mundo dos espíritos, partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. Este mito é muito simbólico, porque Inhaçã ela tem um epíteto, uma qualidade, que ela é rainha do cemitério. Então, num aspecto terra, telúrico da terra, e todos nós voltaremos para a terra, ela tem um poder de realização que se cruza com o poder de Omulu, né? Que é o poder de condução dos eguns, dos desencarnados do Aê, aqui da terra, para o Orum. Interessante que o mito fala que as feridas de Omulu se transformaram em pipocas, com vento de Inhaçã, numa chuva de pipocas. E eu estou aqui com pipocas, e pipocas estão na capa do livro. Mas vocês sabem qual é a origem da pipoca? Alguém sabe qual é a origem da pipoca? A pipoca, ela não é de origem africana. Mas como é que pode a pipoca estar fazendo parte de um mito, falando de orixá que originalmente vieram de África? Houveram adaptações, e as próprias Yaorixás aqui no início, final do século XVIII, início do século XIX, fizeram adaptações. A pipoca, meus irmãos, ela é originária dos Estados Unidos e do Peru, especificamente dos índios da região de Utah, nos Estados Unidos, e os índios do Peru. Reza a história que os índios americanos pegavam as espigas de milho e assavam no braseiro, no chão, até que eles verificaram que os milhos estouravam. A partir daí eles começaram a debulhar a espiga e botavam os milhos em cima do braseiro. Verificaram que os milhos queimavam e não estouravam. Pegaram uma panela de cerâmica de barro, botaram a pipoca dentro, os milhos dentro e botavam no braseiro. Mesmo assim as pipocas não estouravam, estouravam só embaixo, porque esquentava só embaixo. Misturaram as pipocas com areia, botaram dentro da panela de barro e deixaram no braseiro. Aí as pipocas estouravam, porque a areia conduz o calor do braseiro através da argila, do barro da panela, né, da cerâmica, e a partir daí distribuía por todos os grãos se aqueciam e estouravam, viravam pipoca, separavam a pipoca da areia e comiam. Este é o método, dentro da tradição afro-brasileira, que no Brasil, que se faz, dentro do fundamento que se utiliza no Brasil, que se faz a pipoca no Urubagé, que é a festividade para o Omulu. Então, por que eu quis falar isso? Porque existem adaptações, assim como a Umbanda faz reinterpretações, reconstruções nos seus símbolos e significados, na maneira como nós umbandistas cultuamos e louvamos os orixás, assim também aqueles saberes que vieram da sua origem em África foram reinterpretados. Está aqui o exemplo da pipoca. A pipoca não é originária de África, mas é utilizada como elemento ritual de Obaloê e Omulu. Especificamente em relação a este mito, que Inhaçã levanta as palhas das vestimentas de Omulu e suas feridas saltam
e se transformam em pipocas, esse mito é muito simbólico. O simbolismo do grão duro da pipoca é aquilo que nós temos que transformar dentro de nós. Se abrir em flor, né? Se transformar e se abrir em flor. Ou seja, tudo aquilo que nos prende ao ego, medos, recalques, né? Bloqueios psicológicos que nós temos, este atributo de Omulu nos faz matar isso que está em nós, que está nos paralisando, e nasce o homem novo no símbolo da transformação da pipoca. Então a vibração, os poderes de realização de Omulu ou de Oboloê referem-se muito a esta capacidade de transformação, de renascimento, renovação, no seu aspecto psicológico de interioridade. Eu sou Norberto Peixoto. Eu acho que eu já falei bastante, aí há quase, acredito eu, mais de 20 minutos. Quem compartilhar a nossa live estará concorrendo a um exemplar do livro As Flores de Obaloê, que será publicado no perfil da página Pérolas Ramatiz, próximo à meia-noite. Verifique, carrega a página lá, veja se você ganhou, e será encaminhado gratuitamente para o seu endereço. Eu vou abrir aqui para um diálogo com vocês, meus irmãos. Não vou me prolongar muito, porque a finalidade de uma live não é uma exposição muito longa, né? Mas essa parte interativa que a gente se doa, que se disponibiliza ao diálogo, eu queria que vocês fizessem perguntas, comentários dentro do que vocês escutaram aí, ou em relação à Umbanda de uma maneira geral. A Cida Leite está dizendo: tive um encontro especial com São Lázaro, não foi por um acaso, eu creio que ele foi que me buscou. Então, o Omulu é sincretizado com São Lázaro, né, o poder de transformação ou de ressurreição, de renascimento. E isso não se refere tão somente aos aspectos corpóreos ou orgânicos, né, de cura de enfermidades. No sentido mais profundo, esotérico, refere-se ao nosso renascimento, à nossa transformação interior. Pois o que nós levamos para Orum, quando nós retornamos para o plano espiritual, é o que nós conseguimos renovar dentro de nós nesta presente vida. Tudo que nós interiorizarmos de atributo dos orixás e expandirmos a nossa consciência, mais lucidez nós teremos nesse trânsito, quando nós sairmos deste corpo material e retornarmos para o Orum, né? Voltarmos, deslocarmos a nossa consciência, que ela volta a se apropriar de um corpo sutil no Orum ou no plano espiritual. Então, os atributos dos orixás, eles têm um alcance mais profundo de cura, de transformação, de renascimento, do que meramente aspectos materiais, orgânicos, né, imediatos aqui dessa existência corpórea ou material. Obrigado, Cida, aí, pelo seu comentário. Meus irmãos, faço pergunta. A Guilma está dizendo que adora pipoca, ficou ouvindo. Obrigado, meu irmão. Meu filho trabalha no cemitério, o que ele deve fazer para se proteger? Cida Leite, pergunte para o sacerdote dele ou a entidade que o assiste, tá bom? Não é possível a gente dar esse tipo de orientação numa live, minha irmã, até porque terei que saber a especificidade do trabalho, o que compõe a ledá dele, qual é o orixá, característica do trabalho do guia espiritual. Então, ou ele fale com o sacerdote dele, ou ele diretamente com a entidade que o assiste, ok? Obrigado aí pelo seu comentário. Vamos lá, gente, façam perguntas. Dizem que a pipoca faz limpeza, é bom para a parte de saúde, é isso mesmo? Sim, Josiane Nascimento, a pipoca ela é usada como um elemento que ela tem uma capacidade de atração das nossas negatividades, né? Só que o aspecto de limpeza, quando a gente fala de elemento, de rito, nós temos que associar isso com o nosso interno. Se nós buscarmos uma limpeza, né, num rito, usando o elemento de uma pipoca, por exemplo, para ansiedade, medos, bloqueios, inseguranças, né, insatisfações,
enfim, raiva. Se nós não conseguirmos associar a esta limpeza, ancorar isto com uma mudança de hábito, de visão interna, por si só, o elemento de rito ele se torna inócuo ou ele tem um efeito muito impermanente. Ele te dá um bem-estar imediato, logo após ser utilizado, mas aí no decorrer dos dias você recai novamente naquela sensação negativa, naquela enfermidade psíquica, naquele negativismo, porque você não conseguiu internamente modificar hábito ou a construção dos teus pensamentos que estão gerando atitudes equivocadas frente às escolhas diárias da vida. Tá certo? No olhar de Norberto Peixoto, nós procuramos sempre associar todo e qualquer elemento de rito à interioridade, à nossa psicologia, nosso poder interno de transformação, de renascimento e de nos revigorarmos emocionalmente, vencendo, através do poder da nossa vontade, sentimentos negativos, as negatividades de uma maneira geral. Obrigado aí pelo seu comentário. Rosane Castro, filhos de Omulu podem comer pipoca, mesmo ainda não sendo feito no santo? Olha, Rosane Castro, se existe alguma interdição disso, é nos candomblés. Nós, na Umbanda, não temos essas interdições. Que o filho do orixá regente, não poder comer o mesmo elemento que compõe a frente do orixá. Da nossa visão, não tem problema nenhum, tá, minha irmã? No aspecto da Umbanda que nós praticamos, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. A nossa irmã Guilma Tenório disse que levou um tombo, operou os 2 braços e com a ajuda dos orixás está melhorando. Peço bênção, que Oxalá lhe abençoe, Guilma, que todos os orixás lhe amparem, que você consiga se restabelecer, não só fisicamente, mas que você consiga sair, minha irmã, psicologicamente, espiritualmente fortalecida deste momento que você está passando. Letícia Paz, estou montando um grupo de estudo sobre a Umbanda na Nova Zelândia. Posso começar usando e divulgando seu livro? Ainda somos pouco aqui, mas quero propagar nossa religião sempre. Pode, Letícia Paz, sem problema nenhum. Qualquer livro nosso, tá? Ou de outro autor de referência que você tenha simpatia, que você considere sério, pode usar sim, tá, Letícia? O estudo associado à prática sempre é recomendado. A Cristina Schneider está dizendo que precisa mandar e-mail para o sorteio do livro. Não, Cristina, basta compartilhar. Todos que compartilharem a live estarão participando do sorteio do livro. Será divulgado o perfil do ganhador perto da meia-noite na fanpage Pérola de Armatiz. Basta carregar a página para ver se você ganhou lá, tá bom, Cristina? José Almir, é o José de Indaiatuba, São Paulo. Está dizendo que gostaria de ganhar o livro também, José. Espere o sorteio final, carrega a página, tá bom? Mari Roso, é o orixá quem nos escolhe quando nascemos? Não somos nós que escolhemos de quem queremos ser filhos, não é mesmo? Sim, Mário Roso, perfeito. Em verdade, não é quando nós nascemos, é antes de nascermos, quando nós estamos no Orum, antes de nós ganharmos um novo corpo físico, que se dá pela união do espermatozoide do pai, do nosso pai, com o óvulo da mãe, já está impregnado no nosso ori, um pedacinho dessa massa primordial do orixá cósmico, e nós retornamos carregando em nós, associado ao ori, este orixá. Então a gente não, em terra a gente não escolhe, dependendo do nosso grau de consciência e de merecimento no plano espiritual no Orum, pode ser que junto com o nosso mestre espiritual, com nossos ancestrais de luz, tenhamos podido até participar da nossa proposta de vida e interagir, mas a escolha, geralmente, de uma maneira geral, não é nossa, tá certo? Obrigado aí, Mari Rosso, pelo seu comentário. A Luciane Xavier disse que quando estava recolhida para o preceito de mãe pequena, ela viu 4 boloês e um mulu, que foi uma experiência muito gratificante. Obrigado, Luciane, por você participar por nós. Obrigado.
José Almir, a pipoca pode ser usada para descarregar um filho da casa? José Almir, converse com o dirigente, sacerdote do terreiro que você frequenta. Tá? E veja com seu sacerdote se, em relação a esse elemento de rito, tá certo? Ao nosso ver, dentro da Umbanda aqui que nós praticamos no Triângulo da Fraternidade, nós utilizamos a pipoca, sem problema nenhum. Luiz Anine Pastura. Sinto uma entidade muito pesada em mim, muito velho e triste. E vejo ele, tenho certeza que é o Pai Xalá, roupa branca e barbudo, carregando consigo um cajado branco. Obrigado, Luiz Aline. Obrigado pelo seu comentário. Só repense essa questão da entidade ser muito pesada. Não deveria. Talvez é a percepção que você está tendo em função de ser uma entidade mais ligada à senioridade ou, né, ao idoso. Mas não deveria sentir esse peso. Pelo contrário, a vibração de Oxalá ela é bem sutil, bem suave. Tá bom? Não é uma vibração pesada. Tá certo, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. A Vivi Ribeiro. Alguns anos participei da reza de Omulu e Boloê e me auxiliou muito na enfermidade da minha coluna. Sou muito grato. Obrigado, Vivi Ribeiro, pelo seu comentário. Guilma Tenório. Estou usando chá de aroeira nos braços. Dizem que é muito bom, pois a planta de pretos velhos é verdade. Obrigado pela resposta. Tá bom, Guilma. Gratidão pelo seu comentário. Rafael Colucci. Omulu ou Boloê, dentro da doutrina budista, qual é a diferença entre esses orixás? Então, Rafael, sempre que eu falo de Omulu, vem essa pergunta. Na nossa visão, Omulu, Boloê é o mesmo orixá. Um num aspecto mais de interioridade, de terra, outro mais de superfície de terra. Um ligado mais ao sol, outro aspectos mais telúricos da terra, mas ambos, um mais velho e um mais novo. Isso é tão verdadeiro, Rafael, eu não sei se você estava no início da nossa live, assista se você não estava, o início, que o mito que eu falo, que eu conto de Omulu, fala no mito Omulu e fala Obaluaê. Fala os dois orixás no mesmo mito. Esse que Omulu entra na festa dos orixás, que Inhaçã levanta as palhas da costa, suas feridas se transformam como pipocas que saltam. Então, dentro de uma visão de origem, são os mesmos orixás. Agora, existe Umbanda e Umbandas, né? Existem umbandistas, inclusive autores, que diferenciam como sendo orixás separados. Outros autores criam orixás até novos, que não existem no panteão e na cosmovisão de origem. Enfim, dentro da nossa liberdade de reinterpretação desses saberes, cada autor fala o que lhe compete, o que é orientado, né? No nosso caso, nós entendemos que é o mesmo orixá. Tá certo, Rafael? Obrigado pelo seu comentário. O Hélio Júnior está dando um abraço de Londres. Obrigado, Hélio Júnior. A Mônica, minha casa é de Manjá, Oxóssi e Boloê. Temos muita graça desse grande orixá. Josiane Nascimento, por que não se pode olhar o médium quando ele incorpora esse orixá? Obrigada por responder. Não sei, Josiane Nascimento, nós na Umbanda, ao menos a Umbanda que eu conheço, que eu pratico, não tem nenhum motivo. Pode-se olhar sim para o médium, tá? Não tem problema nenhum. Nos mitos, nos enredos dos mitos, minha irmã, tem um mito que fala que se tu levantar a palha, como eu estou fazendo aqui, você pode cegar os olhos, tal a luminosidade desse orixá, como se você estivesse olhando para o sol. Então não quer dizer que você não possa olhar para um médium, né? Então a gente deve separar o mito de uma realidade que nós vivenciamos, não criar disso um tabu. O mito não pode ser um misticismo. O mito ele deve estruturar um rito, né? Mas com fundamento, com domínio, né? Manejo dos seus significados, dos seus simbolizados. O que simboliza, o que significa o mito. Tá certo, minha irmã? Mas na Umbanda não tem problema nenhum olhar para o médium, né? Manifestado, ocupado por um orixá, seja ele qual for. Obrigado a todos. Alete Dudu Didi. Alete Dudu Didi. É isso? Boa noite, Norberto. Quando fazemos uma limpeza
o rito com a pipoca, depois de feita para a intenção necessária, devemos colocar em um saco de entrada no cemitério ou encruzilhada e pedir para que seja caminhado para o alto e fazemos o que pedimos. Pô, imagina, minha irmã Alete, se cada vez que tu for manejar uma pipoca dentro do terreiro, tu tem que largar na encruzilhada ou no cemitério. Eu não concordo com isso. Não há necessidade de ir numa encruzilhada, muito menos na porta de um cemitério, cada vez que você lidar com pipoca. Imagina a própria questão hoje da segurança urbana, mobilidade nas grandes cidades. Nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, a pipoca ela fica um tempo, né? Ela fica um tempo, até 3 dias, pode ser, para liberar o prana ou axé, e depois nós recolhemos. Botamos num saco e ela vai para a coleta seletiva de lixo. Eventualmente, pontualmente, dependendo do caso que a gente tem aqui num cruzeiro de mata, numa encruzilhada de mata, largar algumas pipocas, aí a gente vai. Mas também não temos o hábito de deixar qualquer elemento em encruzilhadas urbanas, primeiro no aspecto de poluição do ambiente, e segundo, o respeito que nós temos às outras confissões religiosas, porque os espaços urbanos são de uso comum. Isto no olhar da nossa casa, da maneira como nós manejamos os elementos. Não somos donos da verdade, tá certo, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. A Guilma está perguntando como faz para ganhar o livro. Compartilha a live, minha irmã. Compartilha, próximo da meia-noite será o sorteio. Carrega a página Pérolas de Ramatiz e você verificará o perfil do ganhador, tá certo? Érica Diniz Guizelino. Todo Exu que trabalha na irradiação de Obaloaiê pode auxiliar no desligamento do corpo físico e do corpo astral na hora do desencarne? Érica, se nós falássemos que todo Exu, nós cairíamos numa generalização. Porque nem todo Exu que trabalha na irradiação de Obaloaiê ou de Omulu atua nos desligamentos espirituais. Eu até te diria mais. Se nós pegarmos a cosmovisão de origem, nós fomos lá na origem do panteão dos orixás e dos seus atributos, não é atributo de Omulu fazer esse corte do cordão de prata. Isso foi um sincretismo no Brasil, que é preponderante nas umbandas. Quem faz esse corte seria Oku, o orixá da morte. Iku, o orixá da morte, que não é cultuado no Brasil, foi sincretizado com o Mulu. O Mulu não é o orixá da morte, é o orixá da vida, da cura, da transformação, do renascimento. Pode-se também fazer esse desligamento na vibração de Inhaçã. A Inhaçã tem Inhaçã do Balê, Inhaçã ligada à Calunga, os falangeiros fazem esses desligamentos, tá certo, minha irmã? No olhar de Norberto Peixoto. Obrigado aí pelo seu comentário. Nosso irmão Elbia Silva, assistindo de Paratini, Rio Grande do Sul. Obrigado, Elbia, um abraço em você aí. Eneida Porto, estou fazendo a leitura desse seu livro, muito interessante, muito obrigada. Obrigado, Eleida, eu que agradeço também a sua participação. A Cida Leite está perguntando, a Ramatiz não escreve mais? Cida Leite, por Norberto Peixoto, não. Conforme a sensibilidade de Norberto Peixoto, a Ramatiz encerrou o ciclo de psicografia, foram 13 livros e está num processo de reencarnar, né, de reencarnação, não estaria mais psicografando por nenhum outro médio. Agora, se existem outros médios por aí, não cabe a Norberto Peixoto responder por isso, tá certo, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Meire Efigênia Godoy, boa noite, assistindo, muito obrigado. Kátia Regina, tive 2 sonhos com o Mulu, muito interessante. No primeiro foi apresentado, um guia me dizia que ele era o Mulu e ele se aproximava de mim. Estava vestido com palhas, no outro ele carregava um cesto cheio de pipoca numa festa, uma honra pelas graças. Obrigado, Letícia, Kátia, Regina, pelo seu comentário. É muito bom quando a gente tem um intercâmbio, uma percepção do mundo espiritual, dos seus falangeiros, dos seus guias e de um orixá direto, muito bom. Dani Schaefer, aguardando o lançamento do livro no primeiro seminário de conhecimento em Torres, nesse sábado. Tá, Dani, estaremos lá.
Obrigado aí pela sua participação. Estou tentando aqui pegar algumas perguntas. O pessoal está aqui agradecendo. A Rose Silva disse: encontra esses livros na livraria do Rio de Janeiro. Olha, já tem na livraria Saraiva, na livraria do Triângulo. Bom, meus irmãos, eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui mais. Eu estou aproximadamente aqui a 45 minutos. Eu queria agradecer a todos a participação de vocês, que tiveram a oportunidade de participarmos nessa live. Compartilhe a nossa live, que ao final da live, na sequência, perto da meia-noite, hora grande, ainda hoje, no dia de hoje, segunda-feira, sairá publicado o perfil dos ganhadores do livro, tá certo? Será enviado gratuitamente aí para o endereço. O nosso Saravá fraterno, muito axé, namastê, obrigado. Que Pai Omulu nos dê bênçãos de misericórdia, de compaixão, saúde, renascimento espiritual, renovação interior para todos nós, discernimento. Axé, até a próxima oportunidade, meus irmãos.